doutora Socorro Martins, minha amiga, médica, especialista em gestão hospitalar, consultora em gestão em saúde por todo esse Brasil, reconhecidíssima aí pela sua atuação na Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Doutor João Batista, meu amigo, médico, especialista em terapia intensiva. Olá. O grande mentor do Sequalio aqui, o idealizador de toda essa escola que há décadas faz com que gestão em saúde tenha o seu valor e o seu reconhecimento. Também foi presidente do Instituto de Gestão Hospitalar aqui, que esse trio aqui ele tem essa identidade em comum. Só fazendo uma correção, o doutor João ainda é especialista em acreditação e coordenador de pós em qualidade e acreditação em saúde, e MBA dessa gestão executiva também. E meu amigo Flávio Telefeu, médico, especialista em terapia intensiva, atualmente é o diretor-presidente do ISGH, como eu disse, isso une aqui esses colegas que estão falando com vocês, e sem dúvida nenhuma representa a de melhor em gestão em saúde por esse Brasil afora. E para começar a nossa conversa, né, que o que vocês querem mesmo é escutá-los, aprender, beber dessa fonte aqui, eu fico pensando aqui numa reflexão, né? Eu frisei no início assim, a palavra médico na profissão de vocês, porque não deve ser um grande desafio fazer esse trânsito entre a medicina e essa opção para a gestão. E como isso não deve ser um processo simples, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Por exemplo, doutora Socorro, como é que foi isso? Como é que foi saltar da medicina para esse mundo da gestão? Como é que fica essa relação entre esses dois mundos? Olá, queridos, né? Aí eu fazer toda a minha referência aqui ao nosso querido Henrique, ao doutor João Batista, ao doutor Flávio, para mim, assim, com muita alegria, com muita satisfação de estar aqui hoje, nessa tarde, aqui com vocês e com os nossos participantes, né, do Fórum de Gestão Executiva. Assim, Henrique, bem assim, uma coisa bem focada. Eu fiz medicina, né? Porque sempre eu tinha aquela ideia, né, de a gente tem algo mais, assim, aquele sentimento de servir bem. Então, escolhi fazer medicina e gostava, já te falar aqui, Henrique, eu gostava de dados. Que eu dizia naquela hora, viu, doutor João Batista? Eu dizia assim, se eu não conseguir ser médica, eu vou fazer o instituto, sabe de quê? De matemática. Eu vou estudar matemática. Então, já tinha algo assim que me dava aquela intuição de que eu gostaria de trabalhar com dados. Aí eu fiz meu curso de medicina, terminei o curso, fui fazer residência e fui trabalhar nos hospitais públicos, né? Tinha meu consultório, né? Fazia meu consultório, e no primeiro trabalho que eu participei, eu já fui sendo convidada para fazer gestão, né? E aí eu comecei a fazer meu trabalho, certo? E aí chegou um ponto que eu fiquei dedicada exclusivamente a fazer gestão, né? E que eu vejo hoje, né? Eu acho um dos pontos mais críticos quando eu fazia as correlações, Flávio, é que eu dizia assim, puxa vida, nós profissionais, principalmente os colegas médicos, é que nós somos os ordenadores de despesa, né? Nós é que falamos de dinheiro, né? Nós é que prescrevemos, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente não teve na disciplina nenhuma disciplina sobre o sistema de saúde naquela nossa ocasião, né? A gente só via a assistência propriamente dita, né? Depois é que vai se mudando os currículos, né, do curso de medicina. Eu participei já como professora na Universidade Federal do Ceará, no curso, né? E aí, Henrique, a gente vai vendo como se mudou. Teve mudanças muito significativas nesses últimos 30 anos no nosso país. Doutor João, eu lembro quando a gente encontrava a doutora Socorro assim, já empolgada com essa coisa de gestão, aí você tinha uma coisa que o diferenciava, assim, quando a gente estava trabalhando junto, e que era muito importante, você já trazia muito essa verve aí da qualidade, dos protocolos, dos procedimentos e tudo mais, e, obviamente, isso aí
também vem muito da formação médica, né? Como é que foi trazer essa carga que você já tinha? Aí, o que contribui nesse elemento gestão aí, como executivo em saúde? Bom, primeiro, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Aqui, um prazer imenso estar aqui participando desse evento, né? Que está muito bem organizado. E parabéns, primeiro, Henrique, aí, pela sua iniciativa de fazer esse fórum, né? Esse evento também de lançamento, né? Do curso de MBA. Achei muito oportuno, um momento extremamente oportuno para se discutir esses temas, esses novos modelos, né? E aqui a gente, assim, eu sou aqui um aprendiz aqui da doutora Socorro, né? Ela que me deu a primeira oportunidade, né, de experimentar a gestão, né, a gestão hospitalar, de um hospital inovador como o Hospital Waldemar Alcântara, né? Então, assim, dá para cá, ela tem sido a nossa mentora, né? E foi muito boa, muito oportuno ela estar aqui na mesa, né? Os três aqui que trabalhamos juntos em vários projetos, inclusive do ISGH, né? E também aqui eu tenho o prazer de reencontrar, né, mais uma vez, que está ansioso para ver, o meu amigo Flávio Delefeu, né, que foi nosso companheiro aí desde o início do hospital, né, nos deu o voto de confiança de trabalhar junto aí, e hoje é um grande gestor, um sábio, que conduz aí com muita excelência esse gigante ISGH, né? Então, é muito, muito prazeroso estar aqui com vocês. Mas aqui, para não fugir da sua pergunta, Henrique, assim, eu sempre gostei da parte de educação, né? Sou filho de professores, né? Antes de começar essa atividade de gestão, estava dedicado aí à universidade, ao curso de medicina. E, como todo médico, a gente não tem essa formação de gestor, né, no curso médico, nem na pós-graduação, né? A gente termina virando acidentalmente gestor, seja de um serviço ou de uma unidade de atenção primária ou de um hospital, com a vontade de ajudar, de colaborar e se sentindo orgulhoso pela confiança e também sendo uma pessoa que, de certa forma, mereceu a confiança de quem indicou, né? Mas a gente sente um impacto grande quando começa a olhar o hospital por outro ângulo, né? Diferente daquele do médico assistente, né? Mas, enfim, a gente vai buscar, né, as formações, a experiência e vai aprendendo no dia a dia, né? Eu digo que é um aprendizado em serviço, né? É um aprendizado em serviço que não termina, né? Que a gente sai de uma unidade para outra, parece que está começando de novo, né? Então, com o tempo, a gente vai começando a entender como transformar conhecimento em ação, né? Como fazer transformações, de certa forma, deixando um legado, uma contribuição para o hospital. Então, a minha formação ela foi realmente em serviço, e aí, paralelamente, a gente foi fazendo aí o benchmark, né, não de resultados, mas olhando como é que os outros que estavam mais na frente, com mais maturidade, solucionavam os seus grandes problemas, né, e a gente vai tentando traduzir isso para a nossa realidade, dentro dos nossos recursos, né, e com a nossa estrutura, tentar dar a solução para os nossos problemas, né. Então, assim, a gestão é esse processo que eu digo que é sem fim, como o conhecimento, né, que a gente vai amadurecendo e tomando decisões mais assertivas à medida que a gente vai entendendo melhor como funciona um hospital, né, um serviço de saúde. Tá? Então, eu estou aqui com muita ansiedade para ouvi-los, tá certo? E também dar algumas opiniões aqui desse tempo que a gente passou aí na linha de frente, né, da rede hospitalar pública e também privada, né? Então, um prazer muito grande tê-los aqui, estar com vocês. Conte comigo aqui. Flávio, para ti foi assim, né? Convidou e você aceitou de primeira, né? Você já foi de primeira entrando nessa coisa da gestão. Foi assim mesmo? Eu ouvi dizer que no primeiro convite você já largou de cabeça. Foi bem assim mesmo? Não, meu amigo, não foi não. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Socorro. Boa tarde, doutor João. Boa tarde, meu amigo Henrique. Falar que a gente
gente vive no mesmo propósito, né? E eu acho que isso é muito positivo. Aprendi muito com vocês. Não foi da primeira vez, né, meu amigo? Eu fui chamado algumas vezes. Eu acho que muito vem essa dificuldade de escolha, né? A escolha sempre tem relação com abrir mão de algo, né, João? E aí, no primeiro momento, a gente mede com a formação, a gente pensa, reflete, mas ao mesmo tempo, eu acho que a missão coletiva ela fala muito forte, né? E eu tenho certeza que vocês tiveram um papel significante nessa escolha minha, sabe? A forma que vocês lidavam, né? O propósito que vocês tinham com o coletivo, né? Abrindo mão das suas necessidades pessoais muitas vezes, né? Então eu tinha um profundo, Henrique, profundo reconhecimento pelo comprometimento e admiração por tudo que vocês faziam, e isso me motivou muito a seguir esse caminho, né? A procurar um caminho de poder servir mais as pessoas, né? O Descartes que fala, né, que a admiração é a primeira das paixões, né? Então, eu me admirei muito com a forma que vocês conduziam, né? E isso, de uma forma, me motivou e me deu certeza do que fazer o próximo passo. Então, depois eu fui ler um pouco mais sobre isso, e quando eu descobri o Rancharan, Pipeline da Liderança, muita coisa para mim ficou mais claro, sabe, Henrique? Essa necessidade de transição, a necessidade de abrir mão de algumas habilidades, buscar outras habilidades, né? A transição que o Rancharan fala tanto no Pipeline, isso me ajudou muito e me fortaleceu na busca, né, João, na caminhada, doutora Socorro. Doutora Socorro, nossa sempre super fundadora do SGH, que a gente tem uma profunda gratidão, né? Então, vocês três, meus amigos, podem ter certeza que vocês tiveram um papel relevante, fundamental na minha escolha, viu? Então, aquela visão, né, do nosso grande mestre, em que a palavra convence, mas que o exemplo arrasta, para mim, Henrique, foi muito importante. O Henrique sabe quantas vezes eu refutei, mas no final eu via vocês lá. Rapaz, não é possível. Acho que eu tenho que fazer o mesmo. É minha vez, né? É minha vez de dar meu quinhão, porque eles deram o quinhão deles. Então, isso teve um papel muito importante e o exemplo de vocês fez diferença. Vocês, de fato, têm um papel de liderar pelo exemplo. E eu aprendi muito com vocês, viu? Muito bom, meu amigo. Essa dinâmica, ela realmente é impactada. Hoje, pela manhã, conversando com a Fernanda, eu fiz uma provocação que aqui eu só posso fazer para a doutora Socorro, né? E eu acho ela importante porque no século XXI, frente a tantos desafios que a gente vivencia, eu acho que, em especial no mundo da saúde, que tem uma presença marcante feminina, mas muitas vezes nos cargos de alta gestão, ainda é um universo que tem uma presença e um forte legado masculino. Como é que a doutora Socorro vivenciou isso? Para ela, como foi que foi essa transição, né? A Fernanda contou a experiência dela agora mais recentemente, mas eu acho importante ouvir como que é a sua visão desse papel, dessa relevância e dessa dedicação. Como é que é aliar esses dois mundos aí da gestora, da mãe, sabe? Como é que foi tudo isso aí para a senhora? Vamos lá, Henrique, eu vou tentar resumir, né, Henrique? Quem me conhece sabe que quando eu estou empolgada, eu começo a falar, né? Eu vou dar toda a liberdade aí do tempo, viu? Assim, você fez aquela primeira pergunta, né? Nós, como médicos, né? Quando é que a gente pensou em fazer gestão, né? Foi bem resumido, mas eu vou resgatar um pouco a minha história. O meu primeiro emprego, o meu primeiro trabalho, já foi a quebra de paradigma, viu, Henrique? Eu já comecei participando de um grupo para fazer a transformação de um hospital, de um sanatório em um hospital geral. Tu imagina o que era isso na década de 80, certo? Exato. Viu, Flávio? Pode você imaginar. Você chegar um sanatório com toda aquela maneira, acho que uma boa parte a pessoa que já conheceu o sanatório sabe muito bem como eram os processos, né? Era mantido, esse sanatório já tinha mais de 35 anos, só quem tinha administrado aquele hospital, o gestor propriamente dito, eram colegas tisiologistas, né? Um grupo também muito restrito, né? Na visão da especialidade do nosso estado, do nosso país. E nós fizemos fazendo parte desse grupo para a gente fazer essa mudança. E mudar
é quebrar, né? Fazer mudança, é quebrar paradigma. Que paradigma, eu já vou dizer também aqui para vocês. Quando a gente quebra paradigma, a gente cria outros, né? Olha lá, para a gente ficar sempre atento. A gente acha que quebra paradigma, não, quebra-se, muda, faz, porque você vai tirando, quando você quebra paradigma, você quebra também crenças disseminadas, né? Crenças vividas naquele território. E aí nós fomos, né, fazer essa transformação do Hospital de Maracanaú. E nesse hospital, a gente já foi crescendo, Henrique, assim, numa visão de que você vai falar em mudança, você vai ter que, assim, em gestão, mudança e gestão, você vai criar um sentimento que você precisa já ter muito claro. Você vai usar a sua intuição, mas vai usar também a sua razão. E desde lá no Hospital de Maracanaú, já foi despertado na minha pessoa que motivação é importante, nós termos motivação. Mas não é tudo. Às vezes você assume o cargo de gestão e você está super motivado e você acha que pronto, é o suficiente. Não é. A gente precisa em gestão já muito cedo, lá no Hospital de Maracanaú, que foi um hospital que tinha todo um olhar todo especial ao nível do Ministério da Saúde, né, da transformação. Eu já comecei a ouvir reforma sanitária. A gente se preparou para... Minha gente, nós nos preparamos para a 8ª Conferência Nacional, João. Certo? Destacando... O Hospital de Maracanaú se viu, em algum momento, para escrever alguma coisa na nossa Constituição. É o pré-Constituição, né, doutora? Isso, você está contando aí um momento antes. Era ousada, era ousadia de ver. E nós tínhamos um grupo técnico, um grupo com esse olhar externo de excelência. A gente teve toda a própria Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde conosco. Eu acho que aí eu não me lembro, Flávio, se você ouviu falar, o Henrique, ou o João, do doutor Capote, doutor Roberto Capote, que era um cara uma pessoa, um técnico muito conhecido na Organização Mundial, ele era consultor da Organização Mundial de Saúde, ele esteve aqui conosco no Maracanaú, uma colombiana, então eles trouxeram muito para nós essa mudança de hospital de uma visão já de rede. Era um hospital que deveria ser aberto, deveria estudar essa comunidade, essa população, a questão do acesso. E aí a gente já vai surgindo tudo aquilo na nossa cabeça. Por exemplo, lá no Maracanaú, eu já vi pessoas que o doutor Roberto Capote, que já era um cubano que tinha passado para viver a transformação lá no país dele, depois ver alguém da Inglaterra, gente do Canadá, e já falava de atenção primária, naquela época. Então, para que a gente possa entender, isso assim, aí veio o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde veio a questão do distrito sanitário. Eu fui a primeira gerente de distrito sanitário em Fortaleza. Está entendendo, João? O distrito sanitário era essa visão já de construção de rede. E lá nós tivemos também a Organização Pan-Americana de Saúde conosco, que era o doutor Eugênio Vilaça. Conheci o Eugênio Vilaça lá no distrito sanitário de Mudubi, distrito sanitário lá do Zé Valdo, eu era diretora do Hospital do Zé Valdo, e aí, lá me deram uma alegria muito grande, porque eu cheguei no hospital que não precisava mudar muito, né? Já estava lá, precisava estimular o poder executivo a contratar pessoas, tá? Mas tudo bem. Mas lá me ensinou uma coisa, mudar, você fazer mudança nas cabeças das pessoas. As pessoas saírem, entender que ela sai da zona de conforto para a zona de desafio. Aí eu tinha essa ideia, sabe, Henrique? Como é que a gente motiva essas pessoas? Vamos motivar essas pessoas para isso. Sabe o que foi? Uma coisa que nunca esqueci como gestora. Um belo dia eu estava na tarde, uma reunião lá com todos os servidores. Uma senhora me pediu a palavra e falou: doutora Socorro, quando a senhora chegou aqui, a senhora falava assim de mudança, e eu ficava me lembrando, vai mudar o quê aqui dentro? Porque eu já sei o que é que eu faço aqui. Fico no meu cantinho e vou fazer, sabe o que eu faço? Eu fazia 3 pares de renda, de rede, certo? Eu bordava,
levava o meu trabalho, porque eu não tinha muito o que fazer, nas horas vagas do meu trabalho, eu fazia as varandas e vendia aquilo. E se passou alguns meses, hoje, doutora Socorro, não consigo fazer mais nenhuma varanda. Mas a senhora fique certa que sou uma pessoa feliz, eu venho para o meu trabalho, e aquilo me preencher em gestão, a gente saber motivar as pessoas a sair do seu lado de conforto, para ir para um lado de desafio, de mudança, de tudo. Né? E aí vai fazendo. Depois eu fui para o Estado, aí no Estado aí fomos fazer lá a gestão maior, a macrogestão do sistema de saúde, isso na década de 90, fazer a questão da regulação, do controle, fazer planejamento. Nós tivemos também aí um olhar todo, nós tínhamos consultores também que nos ajudavam a ver tudo. Foi tanto que nós criamos a primeira região de saúde naquela ocasião lá no Estado. E lá na Secretaria Estadual, naquela ocasião, a gente foi buscar uma mudança na área hospitalar, que a gente queria fazer uma mudança lá na gestão. Vamos fazer. O Estado, a gestão estadual, ela tem um papel importante na macrofunção, que está lá na nossa Constituição, está claro na nossa Constituição, as macrofunções. E ela não, a parte executiva, vamos encontrar alguém que possa fazer melhor do que nós? Por que não? Né? Porque o ponto crítico, às vezes, da gestão é isso, a gente achar que a gente é capaz de fazer tudo. Nós não somos. A gente precisa saber separar o que é importante para nós fazermos e o que a gente pode encontrar outros parceiros. E fomos encontrar em São Paulo, naquela ocasião, que já tinha iniciado, as organizações sociais, minha gente. Aí nós fizemos, né? Foi estimulado, foi motivado, a motivação que o próprio secretário, que fazia parte da alta gestão do Estado naquela ocasião, fazer uma organização social para fazer a gestão de um... Quebrando outro paradigma, né, doutora? Aí pronto, para mudar. Porque nós tínhamos os hospitais nossos, que hoje até eram os hospitais que eram da Previdência, que foi para a gestão estadual. E o que não é que eles eram ruins, aqui não vai nenhuma crítica de dizer, mas o que a gente sentia era lentidão, era mais lento os processos para os resultados. E a gente pela natureza, né? E aí a própria natureza. A gente ia construir um novo hospital, né? Que era o Hospital Geral Valdemar Alcântara, e aí foi dado ao hospital a possibilidade de ser gerido pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. E aí, mais do que ninguém, todos nós aqui conhecemos o Instituto, e eu acho que foi um ponto importante o início do hospital também, não porque eu me lembro de uma data muito significativa na minha vida também, foi no dia que nós botamos o primeiro paciente, Flávio, no hospital. Nós tínhamos, era o ano de 2002, quem está nos ouvindo aqui, que esteja participando aqui do nosso momento aqui, sabe muito bem que foi o ano 2002, um ano de muita mudança no nosso país, era uma mudança, estava numa eleição, uma eleição que quem apontava era um presidente que era diferente dos presidentes anteriores na questão, né? E nós tivemos muita crítica, né, naquele momento da construção do hospital para dar para uma organização social. Chegamos ao ponto de que a gente inaugurou o hospital e tinha uma liminar para não botar o hospital para funcionar, certo? E aí o que acontece? A gente caça a liminar, a gestão estadual caçou essa liminar, e essa liminar foi caçada, nunca esqueci, no dia 27, mais ou menos, de 27 de dezembro. E esse 27 de dezembro, o ano novo era que dia? Dia 31, era uma terça-feira. E aí, o que é que acontecia? A gente poderia, né, ter aguardado, né? Menino, chegar o fim de semana, segunda-feira imprensada, dia 31, vamos botar para funcionar no dia 2, né? Não era natural? Não era isso que a gente esperava do serviço público? Mas nós tomamos uma decisão. O primeiro paciente vai chegar aqui no Hospital Valdemar Alcântara à noite do dia 27. Eu estava lá recebendo o paciente. Por quê? Para criar um senso nos nossos servidores, nos nossos trabalhadores, que a gente queria fazer algo diferente. Isso eu acho que vocês são assim, testemunha desse valor que o SGH tem, que a gente sempre foi buscar. E como o estatuto do SGH, a gente abriu uma perspectiva no estatuto, que ele não vinha só para fazer a gestão do Valdemar Alcântara.
A gente botou lá, só a primeirazinha, mas quando a gente abria lá, tudo estava lá descrito o que ele ia fazer. Ele vinha para fazer outras gestões, fazer outras inovações no sistema de saúde do nosso estado, que eu acho que hoje nós fomos, todos nós aqui estamos presentes, nós fomos bem-sucedidos. Então, doutora, a gente pode denominar que essa coisa da mulher na gestão é marca de inovação, né? A gente está falando de inovação, né? Henrique, só para finalizar a pergunta mesmo, que eu esqueci de colocar, porque eu ia dizer assim, meu amigo, era tanta mudança que a questão de ser feminina ou não chegou nem ao tempo. Podia até ter. Acho lá no Maracanaú, né? Acho que o Flávio conhece uma boa parte da área dele, de pneumologista, de tisiologista, sabe que, né, eram bem mais aquela área de a mulher doméstica, a mulher em casa, a mulher sair de casa, uma jovem dessa, que estão procriando, que vão ter os filhos, vão formar família, não vão ficar trabalhando aqui, não vão se dedicar aqui, não, né? Mas as mudanças eram tão radicais na visão de quebrar paradigmas que acho que o fato de eu ser feminino acho que passou batido. Ficou em segundo plano mesmo, né? Doutor João, você falou um pouco sobre essa sua herança, né, familiar da educação que trouxe isso, e eu fico me perguntando aqui, qual que é a satisfação? Porque só pode ser uma satisfação, né, de estar também à frente de uma instituição que formou milhares de gestores em saúde, em diversos planos, em diversos segmentos, né? O Sequali é uma instituição que teve esse compromisso desde o início, de sempre estar vinculado a essa qualificação dos profissionais que, como vocês mesmo colocaram, muitas vezes na formação técnica não é percebido esse lado da gestão, não é repassado, não é uma especificidade da formação técnica. Como é que é contribuir a assumir isso? Fala dessa satisfação aí, que eu tenho certeza que ela existe. Você tocou aí no nosso ponto fraco, né? A questão da formação, desenvolvimento de pessoas. Há mais ou menos uns 20 anos, quando a gente estava começando a montar o primeiro consultório aí de atendimento médico, né? A gente sentiu que havia necessidade de dar algum treinamento para a nossa equipe de apoio ali, né? E a dificuldade, muitas vezes, de conseguir que essas pessoas se envolvessem e procurar um curso fora, a gente terminou montando alguns pequenos treinamentos ali de POPs, né? Eu diria, dentro do Sequali, né? Que inicialmente era um consultório. E aí a gente viu que havia uma carência muito grande, porque as universidades eram poucas, né? Agora já tem muitas, né, faculdades, mas na época só tinha a UFC praticamente, né, e a UES em alguns cursos. Então a gente via a dificuldade que era de ter um curso que se você colocasse ele no mercado rápido, porque a universidade tinha uma burocracia muito grande, demorava muito para aprovar um curso. Então, quando o curso lançava, às vezes já estava um pouco desatualizado. Então, a gente resolveu, vamos fazer uns cursos aqui, trazer alguns colegas de fora, trocar umas ideias. E, na época, a gente chamou de Sequali, com a ideia de centro de qualificação e excelência profissional. Não era qualidade a ideia, né? Mas aí, quando eu tive esse espaço, essa oportunidade de ir lá para o ISGH, e aproveitando que nós estamos aqui com o time, né, que começou esse movimento lá do ISGH, eu notei que havia uma outra perspectiva, uma outra estratégia, que era trabalhar a qualidade. Aliás, não só a qualidade, tudo que pudesse inovar, como a doutora Socorro colocou, né, a questão da eficiência, na busca da otimização dos recursos, não só da qualidade no atendimento, da segurança do paciente, né? Uma visão mais ampla de inovação, não tecnológica, mas de serviço mesmo, né? Porque não era um hospital terciário, era um hospital de média complexidade, mas a ideia de como fazer diferente, né? O que se faz para ter resultados diferentes, com certeza, né? E ser realmente um hospital que pudesse ser uma referência, um modelo, pudesse dar um suporte para a rede que estava sempre sobrecarregada, e ele conseguiu essa discussão, juntou aí uma série de cabeças, né, pessoas com experiência, com inteligência, e conseguiram construir aí um projeto inovador que hoje ainda é referência, e cada vez mais tem sido referência aí não só para o Fortaleza, para o Ceará, para outros estados aí, né? Então, assim, o meu viés foi sempre a educação, e a qualidade entrou, que você falou antes ali, né? Porque a gente viu que era uma excelente estratégia para fazer gestão, trabalhar a qualidade, porque você vai buscar todo o arcabouço legal,
toda a formatação técnica, normatização, você vai buscar as melhores práticas, trabalhar com a evidência científica, você vai procurar focar em cima dos problemas e buscar soluções para não só resolver o problema, mas evitar que aconteça novamente, né? Criar um sistema de gestão de riscos que possa antever, né? Predizer o que pode acontecer, que pode prejudicar o resultado do hospital. Então, você começa a ter um controle, digamos, bem maior quando você trabalha com qualidade dentro do hospital. Sim. E o ISGH e o Valdemar e todas as iniciativas que foram desenvolvidas lá mostraram claramente isso. Os resultados eram indiscutíveis, né? Talvez tenha sido isso que fez muita gente mudar de ideia, né, doutora Socorro? Que era contra, que tinha alguma resistência, e depois passar a ser verdadeiros defensores da ideia, né, da organização social, né? Nessa questão de facilitar, de criar oportunidade de desenvolver inovações dentro do sistema, que é complexo, né? Que a gente sabe que a gestão hospitalar, o serviço de saúde é um sistema muito, muito difícil de gerenciar. Mas quando você trabalha com métodos, com ciência, trabalha com melhores práticas, está buscando melhoria contínua, alivia um pouco, facilita mais esse trabalho, né? Então, assim, eu me encaixo aí dentro dessa jornada inicial, né, como realmente um apoiador, uma pessoa que estava querendo aprender e, ao mesmo tempo, a gente vai passando esse conhecimento para frente, né, para os colegas, né, ampliando a equipe que está participando ali, compartilhando experiências. E a gente sai e vê que a instituição continuou crescendo, a instituição melhorou, ampliou ainda mais o seu arcabouço, o seu leque de serviços, né? Então, isso nos deixa muito honrados e felizes, né, de ter sido exitoso durante a gestão e ainda continuar sendo um exemplo, uma referência, né, para o sistema, dando um suporte maior ainda para a rede hospitalar, né, de serviço de saúde. Então, assim, a relação aí do Sequoia foi muito de ter, inicialmente, aquela vontade de criar um local, um espaço onde a gente pudesse trocar ideias, experiências, trazer inovações, né, e resolver problemas crônicos, né? E aí, acho que uma coisa puxa a outra, né? Surge aí depois dessa oportunidade do ISGH, que foi uma mão na luva para a gente dar seguimento a essa, digamos assim, essa missão, né? De correr atrás, de não ficar só reclamando, né? De estar sempre buscando uma forma de resolver, né? Então, é isso aí que eu queria dizer para vocês, certo? A qualidade ela veio como uma boa estratégia para a gente enfrentar os desafios e melhorar o resultado da instituição, né? E para todo mundo entender, né, eu vou essa pergunta agora é para o Flávio, né? O Flávio hoje é presidente de uma das maiores instituições de saúde do Brasil, né? Que congrega uma quantidade de leitos que para muitas pessoas parecia impossível de ser gerenciada por uma única estrutura, além de levar o nome dessa instituição cearense, né, para o Brasil como um todo, porque ele também representa uma instituição nacional que congrega grandes nomes aí, que ele vai falar um pouquinho melhor para a gente, da saúde do país, né? E aí eu faço essa pergunta, meu amigo, como que é você hoje, né, no momento da saúde que para o mundo inteiro foi muito impactado aí por fenômenos como a pandemia, as crises econômicas, as dificuldades, as transformações, como é que esse seu papel hoje, como é que você se vê perante essa tamanha responsabilidade, né, dessa estrutura tão bem falada já pelo doutor João, doutora Socorro, como é que você se sente hoje frente a essa estrutura tão exitosa? Meus amigos, assim, não poderia ser diferente de falar que é um desafio, né? Um desafio constante, um desafio diário, né? Um desafio em todos os momentos. Mas, ao mesmo tempo, aí eu queria, Henrique, colocar duas situações, né? Uma, o ISGH, né? O que esse propósito, né, de instituição, uma organização social construída, nata do Ceará, com um DNA único, e aí toda essa transformação, esse crescimento, que foi um crescimento orgânico do ISGH, ele trouxe muito benefício para o estado do Ceará, né? Ele tem aquela visão, desde que a doutora Socorro começou, passando pela gestão
do Dr. João, pela sua gestão de tentar construir algo que tivesse uma orientação associada, que não fosse um hospital que funcionasse muito bem, que outro não funcionasse, todos crescendo em processo, alinhados, com o mesmo propósito. Eu acho que isso aí foi sensacional. O outro ponto, Henrique, que eu acho que é interessante, que você citou do IBROS, né? O IBROS vem no movimento de tentar melhorar o modelo de organização social, um modelo relativamente novo, como modo de gestão, e surgiu de Brasília, junto com outras instituições, a visão de criar uma instituição que conseguisse juntar organizações do modelo de organização social a nível nacional e que tentassem mostrar o benefício desse modelo. O IBROS hoje tem 21 associados, temos associados de grande renome, como Sírio-Libanês, o Albert Einstein, o Oswaldo Cruz, são hospitais que estão dentro do PROAGM, que é o Projeto de Excelência do Ministério da Saúde, assim como tem instituições que nasceram antes, doutora Socorro, do próprio Estado brasileiro. A Santa Casa da Bahia tem 540 anos, quer dizer. Então, a junção de todos esses atores foi muito positivo, porque permitiu a gente, num mesmo alinhamento, ver as propostas, as boas práticas, né? O que cada um trazia de melhor e juntar tudo isso. Então, eu te diria que é um desafio, e é um desafio, mas tem um lado muito positivo nisso tudo. Eu sou presidente do IBROS do SGH, mas são ações muito complementares, existe uma complementaridade grande, uma visão muito de um processo muito correlato, e aí fica mais fácil, né, doutora Socorro, quando você está falando do mesmo tom, e muito pelo contrário, um ajuda o outro, alinha com o outro, e traz todo mundo ficar melhor, né? O Cortella que fala, né? Que o compartilhar é um ato muito nobre, porque cada um traz uma coisa e você volta com muito mais do que você levou. É igual aquele almoço de domingo, em que todo mundo compartilha, um leva o frango, né, João? Outro leva a maionese, outro leva arroz, você sabe que você comeu muito e você volta com mais comida que você levou, é o milagre da multiplicação. E eu acho que o IBROS e o SGH, eles têm esse lado positivo, um DNA muito, muito nobre, que traz essa proposição de fazer o melhor, de trazer que é possível fazer com recurso público uma saúde de muita qualidade. E aí eu lembro da frase do Guimarães Rosa, Henrique, do Grande Sertões Veredas, né? É junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, eu acho que essa visão de ter o IBROS, o SGH junto, e você ter instituições de São Paulo, de Brasília, da Bahia, de Pernambuco, isso é tão positivo porque a diversidade traz positividade, diversidade faz produzir mais. Eu estava essa semana lá no Instituto, falando do livro do Charles Duhigg, que ele fala sobre como produzir mais e melhor, e ele, depois de estudar alguns grupos, algumas equipes, ele tentando ver se era o cara que era mais extrovertido, se era aquela equipe que era mais introvertida, se era mais o conhecimento técnico profundo que trazia essa produção melhor, e ele descobre que quem traz produção melhor é a diversidade de pensamento e cada um poder falar de fato o que pensa, sem nenhum tipo de barreira, nem nenhum tipo de objeção. Então, eu acho que toda essa junção, né, de várias organizações com DNA positivo traz um quê a mais e traz, na verdade, um compartilhamento de ideias que, não tenha dúvida, vai trazer um propósito e uma visão melhor. Perfeito, meu amigo. Eu acho que é justamente isso. Para todos que estão nos assistindo agora, eles podem usar aí o chat para poder lançar suas perguntas, que a gente vai tentar tirar no finalzinho mais um tiquinho aí da experiência e da vivência dos gestores aqui conosco, tá certo? E poder acompanhar isso. Nós já tivemos pela manhã 200 de pessoas que participaram simultaneamente aqui desse processo, então foi muito importante e é muito interessante. São mais de 11 estados conectados conosco agora. Já fica a nossa gratidão a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Doutor João, tem uma siglazinha hoje moderna, sabe, que fala aí no tal do ESG, né? O meio ambiente, o social e a governança, né? Isso tudo tem uma estreita relação, né, com algo que você conhece muito bem, porque antes dessa sigla ficar na moda, você já escrevia sobre o assunto, né? Você já publicava sobre o assunto. E pior, falar de governança em saúde, porque
tudo, quando a gente adiciona esse saúde no final, tenho certeza que a gente tornou o negócio um pouquinho mais complexo frente a qualquer outro modelo de gestão, com todo respeito a outras gestões que possam existir. Mas me fala um pouco, como é que foi esse processo que fez você antever algo que hoje o mundo inteiro fala, que é essa governança e, no seu caso, governança em saúde? Opa, mais uma pergunta aí interessante, né? Para a gente pensar junto aí. Primeiro, eu queria pegar aqui o gancho da fala final aqui do meu amigo Flávio, né? Ele disse dessa compartilhar de conhecimento, né, Flávio? De um colaborar com o outro, né? Fazer essa, a gente chama de sinergia de saberes, né? Foi uma das coisas que eu aprendi com a experiência da gestão, a diferença entre grupo e time, né? Muitas vezes a gente tem ali um grupo de pessoas, né? E aí se delegam tarefas, atribuições, e aquilo ficou como resolvido, né? Mas a gente sabe que ninguém consegue resolver tudo, nada sozinho, né? Então, a ideia de compartilhar é no sentido de fazer essa sinergia, né? Essa conexão de saberes, como é uma coisa, um sinal que isso está acontecendo quando a gente tem uma situação de conflito, né? E que a pessoa procura um gestor e aquele gestor dá uma resposta, dá uma orientação, e a pessoa insatisfeita procura o outro gestor sem ter feito nenhum contato com o outro e recebe a mesma orientação, né? Então, isso aí é quando você está realmente num processo de integração, de sinergia, de compartilhar, né? Muito mais do que procedimentos, valores, princípios, né? E aí as pessoas tomam decisões melhores, mais assertivas, né? Quando ela entende qual é o DNA da instituição, né? Como o Flávio falou ali. Mas eu estou falando dessa introdução aqui, sabe? Porque esse é o insumo desse processo que está surgindo agora da governança. O que a gente observava muitas vezes? Que aqueles indicadores que a gente acompanha internamente dentro da instituição, eles são importantes, são, né, indicadores de desempenho, eficiência, eficácia, efetividade. A gente vai entendendo que eles são extremamente importantes, mas não são suficientes. Certo? Porque eles olham para dentro da instituição, mas a instituição ela é uma célula que está se relacionando com outras células. Então, a visão da governança é ir além dos muros da instituição, né? E olhar para a sociedade, né? Hoje a gente tem o triplo aim, que é a experiência do paciente, o custo per capita e a saúde da população. Então, você tem que colocar a instituição dentro de um contexto maior do que simplesmente aquele mundo interno ali do serviço, né? Então, essa história da governança, não sei se todos conhecem, veio daquela crise pós-bolha, né? Que houve uma série de multinacionais que quebraram porque apresentavam balanços, né, favoráveis, que geravam investimento em ações, né? Ações que as pessoas investiam o seu recurso e as empresas eram oportunidade de trabalho e sustento das famílias, e de repente as empresas quebraram, porque aqueles indicadores não refletiam a verdadeira situação da instituição, né? Então, surgiu aí um movimento, né, a partir do Banco Mundial, de criar uma série de valores, né, de princípios, para poder avaliar de uma forma mais ampla as instituições, né? Então, hoje, a gente está trabalhando governança, não é só a nível de liderança maior, não, é a nível todos os níveis hierárquicos, lá da emergência, do atendimento de emergência, até o dirigente maior da corporação, todos vão ter alguma participação nesse movimento de governança, né? Então, o princípio da governança é você definir rumos, você prever o impacto social dessa instituição, saber qual é o seu papel lá no contexto do sistema, né? Influir e contribuir com esse contexto, né? E também você ter uma sustentabilidade, né? Conseguir que a instituição se mantenha sustentável, né? Crescendo, mas sustentável, né? E aí, dentro desse novo arcabouço aí, de uma série de técnicas, instrumentos, métodos, conceitos, o que
no fim da história, termina acontecendo, é você criar um pacote de medidas, de cuidados, de atenção, para poder avaliar melhor o resultado do seu trabalho, né, o resultado da sua instituição, e poder norteá-la para um caminho melhor, né? E aí surgem eu digo que a governança trouxe um resgate moral e ético para as instituições, né? É uma proposta que vem para cultivar valores, para mudar a mentalidade, trazer uma nova forma de pensar e de agir dentro da instituição. E aí surgem algumas coisas, algumas palavras que até é difícil traduzir, mas que a gente depois vai entendendo quando a gente começa a discutir isso dentro da instituição. Por exemplo, resiliência, uma palavra que, para mim, é uma palavra nova, né? A gente é acostumado, muitas vezes, a reagir às demandas, às adversidades, rapidamente, sem pensar, sem analisar, sem ter um estudo, uma análise mais aprofundada, né? E de coisas, às vezes, que não precisam ser respondidas urgentemente, né? E tomam-se decisões de apagar incêndios, né? A gente vive apagando incêndios na instituição porque a gente está sempre subavaliando, né? Então, a ideia da resiliência é você poder ter um mecanismo, um sistema que possa avaliar melhor o que está acontecendo, porque a administração de um analgésico lá na ponta impacta em toda a cadeia de suprimento da instituição. Em toda a instituição se mobiliza por isso, né? O outro ponto importante, que assim, eu diria que é uma contribuição do mundo empresarial para a área de saúde, é uma palavrinha também americana que chama accountability, né? O que seria essa accountability? Eu demorei um pouquinho para traduzir isso aí, mas eu acho que agora eu consigo entender melhor, né? É um conjunto, né, de mecanismos, né, digamos assim, para prestação de contas. E isso aí no ISGH a gente aprendeu no dia que a gente chegou, né? Porque, primeiro dia. No primeiro dia, né, prestar contas, né? Porque se você tem poder, isso é uma coisa que não é tradicional dentro do sistema de saúde, né? As pessoas querem o poder de tomar decisão, mas não querem a responsabilidade nem prestar contas, né? Então, a ideia da accountability, ela vem para exatamente dizer que quem vai ter poder de decisão vai ter responsabilidade e tem que prestar contas. E aí os modelos de prestação de contas é que vão ser criados em cada instituição. Tem outra palavrinha também que, inclusive, essas duas aqui estão dentro do curso que eu vi aqui de MBA para serem discutidas em profundidade, é compliance, né? A compliance na visão de você criar mecanismos de controle e prevenção de desvio de conduta, de mau uso dos recursos, né? Porque não adianta você dizer que tem um sistema de atendimento, você tem que aplicar recursos, você tem que ter um sistema de monitoramento se está sendo o protocolo, o procedimento padronizado está sendo cumprido, se não está havendo nenhum tipo de malversação de recursos, né? E nós temos hoje no país até uma lei, né? A Lei 12.864, 2013, recente, que é a Lei Anticorrupção, que, na verdade, é a lei da compliance, né? Que toda instituição, e principalmente quem gasta muito com a saúde, né, precisa seguir essas orientações aí. Então, assim, tem muita coisa para se discutir em relação à governança, né? Como criar esse pacote de princípios e valores da boa governança. Porque aí uma complementa a outra. A gestão e a governança, elas se complementam, né? Mas ainda é um processo que a gente está engatinhando dentro do sistema de saúde nas nossas instituições. Mas é uma coisa que vem para revolucionar e vem para contribuir e vem para realmente nos ajudar aí nessa missão. Eu estou dando uma síntese aqui, sabe, Henrique? Mas é um mundo novo aí, é uma ciência nova que está sendo desenvolvida, que quem não conhece ainda, não tem nenhuma vivência, eu recomendo, vale a pena, porque você consegue entender melhor a complexidade do sistema. A qual você vai poder abordar muito bem ao longo do nosso curso, né? Porque é o professor justamente da área de governança aí, dentro aqui para nosso MBA, colocar aí na mesa de discussão, né? Sempre, com certeza. Isso. Doutor Flávio, de todos aqui, você certamente foi que teve assim mais próximo, mais, vamos dizer assim, inserido dentro do contexto assim importante da pandemia que a gente vivenciou agora, né?
foram milhares de leitos aí, né? Mais de 1.000 leitos você gerenciando em torno dessa condição. Isso é realmente um mega desafio, é uma estrutura de saúde muito complexa por todo o estado, né? Sendo impactada o tempo inteiro por essas dimensões. A gente queria ouvir de você um pouquinho, como é que é manter cultura de qualidade, a visão focada na segurança do paciente, numa gestão posta-prova durante uma pandemia, e como é que foi essa experiência? E poder sair dela exitoso aí, como vocês saíram. Fala um pouquinho para a gente. Henrique, acho que todo mundo sabe como foi o momento de incerteza de todos, né? A gente não tinha muita informação, né? E, assim, o nosso sistema já vive em colapso constantemente, né? Então, a pandemia, ela foi um desafio muito grande, porque a gente já vive no limite, né? Não é algo novo para todos nós, né? Mas, ao mesmo tempo, o ser humano, e eu acho que, de modo geral, no Brasil, a gente tem essa capacidade do brasileiro, né, de ser inovador, ser diferente, ser capaz de fazer melhor. E isso eu acho que foi muito positivo. A gente acaba trazendo um legado da pandemia, né, Henrique? Um legado de conseguir atravessar toda essa dificuldade de uma forma muito... em muitas situações, principalmente na área da saúde, os profissionais de saúde, eles foram ao seu limite, né? A gente hoje tem que cuidar muito disso. A saúde mental de todos nós sai de uma forma ou outra abalada, mas é necessário, eu acho, tem um outro lado também. Eu acho que começou-se a ver também o profissional de saúde como um ente que precisa ser cuidado. Eu acho que isso aí sai muito positivo na pandemia. Inicialmente, a gente via muitas das situações de que as fábricas elas tratam dos colaboradores porque eles produzem, mas de um modo geral, o objetivo da saúde é o foco no paciente. Então, como conduzir isso se você também tem um colaborador que cuida de gente? Eu acho que a pandemia trouxe a necessidade de a gente talvez tentar tratar melhor da nossa força de trabalho, que às vezes fica tão relegada, né? Outro ponto também, que Henrique, eu acho que a pandemia serviu como um agregador de macro-tendências que vinham sendo discutidas e, de repente, o que em 3 anos nunca ninguém falou sobre ensino à distância teve que ser ensino à distância. O que as empresas que não vendiam à distância, com e-commerce, não, agora vai ter que ter. Então, avançou tanto algumas áreas, né, durante a pandemia, a telemedicina. A gente estava discutindo se telemedicina era legal, não era legal, teve alguns movimentos, inclusive, do Conselho sendo contrário. Aí a pandemia fez que é legal, né? Ganhou na força, mostrou que tinha que ser, né? Então, acho que todos esses cenários foram muito impactantes e trouxeram, de uma forma ou de outra, um legado muito grande. Uma coisa que me chamou muita atenção, João, é que, de modo geral, a tecnologia, as pessoas ficam muito preocupadas de ser fria, né? De não trazer proximidade, de distanciar o ser humano. E a tecnologia teve um papel interessante, porque fez a gente se aproximar, né? Através dos vídeos, das videochamadas, e fez as reuniões virtuais nas UTIs que não podiam ser realizadas. Então, por justamente as reuniões virtuais não poderem ser realizadas, graças à tecnologia a gente conseguiu fazer. Eu acho que isso aí foi muito interessante. A equipe do SGH está de parabéns, a gente tem que ter uma dívida de gratidão com esses profissionais de saúde, né? Conseguiram montar hospitais assim, da noite para o dia. Um exemplo foi o Leonardo da Vinci, mas todos os regionais, o Valdemar Alcântara, as UPAs, tiveram um trabalho assim formidável, sensacional, se entregaram de fato. A gente teve situações que eu nunca tinha visto na minha vida, doutora Socorro. Um hospital que tem mais leitos de UTI do que de enfermaria, né? Uma coisa assim, um paradoxo, mas que foi o necessário para dar assistência para as pessoas, para manter as pessoas vivas, para não deixar ninguém na rua sem ventilação mecânica. Eu acho que isso aí foi uma prova de que a gente pode fazer mais e pode ser melhor. E apesar de todas as dificuldades, Henrique, das formas, às vezes, que a gente não fez a melhor, acho que fica alguns ensinamentos para a gente aprender caso tenha novas epidemias, né, um novo legado, uma nova forma de agir, ela vai ter que ser, de fato, utilizada. Mas eu acho que o principal que a gente tem que trazer disso é uma gratidão profunda por todos os profissionais de saúde que se entregaram, dedicaram uma doença desconhecida que, no final, ninguém sabia como voltar para casa, né?
quem dos profissionais de saúde aqui não tinha que tentava se tirar a roupa todinha na porta de casa, né, meus amigos? Porque não sabia se infectar filho, esposa e os familiares mais idosos. Então, foi uma entrega, foi de fato um servir coletivo, sabe? Acho que todos estão de parabéns. E eu acho um destaque importante, sabe? Porque quem está na gestão, né, e tudo mais, sabe que eu tinha uma professora de gestão de crise, e ela me ensinou um termo, né, que a gente vive no mundo VUCA, né? E pense num período vulcado, foi o período da pandemia, né? Porque VUCA, para quem não sabe, é uma expressão que fala da volatilidade, né? Fala justamente do incerto, do caótico e cheio de ambiguidades, né? Era uma coisa nova, né, para todos e que fez com que as pessoas tomassem decisão em outro ritmo. E esse destaque é justamente isso, é a capacidade, e aí eu destaco a relevância do gestor em saúde, da alta gestão em saúde, da gestão em alta performance, porque talvez foram grupos muito exigidos para fazer justamente essas predições, essa tomada de decisão numa velocidade nunca jamais vista. E tendo que tomar decisão em meio à insuficiência de recursos, ou seja, era uma dinâmica muito diferente de tudo aquilo. E é por isso, né, que é um orgulho estar conversando com vocês aqui em cima dessa temática. Doutora Socorro, você começou mais cedo falando com a gente da experiência do mundo antes do SUS, porque muita gente que está nos assistindo aqui agora acha que o SUS sempre existiu, né? E na realidade o SUS é uma criação muito nova. E o SUS despertou e trouxe também algumas ambiguidades que sempre foram pautas de discussão ao longo de todos esses anos, desde a Constituição de 88. Discussões do tipo, assim, que botavam em confronto, né, o público e o privado, se o SUS é do jeito que porque é pouca gestão ou porque é pouco recurso. Esses conflitos sempre foram muito estimulados, principalmente pelas pessoas que não conhecem o universo da gestão em saúde. Como é que você vê isso? É superficial mesmo? A gente precisa aprofundar mais sobre esse tema? Esses conflitos, eles realmente existem? O público e o privado, eles podem se complementar? A gestão e financiamento são condições complementares também? Como é que a senhora vê isso aí? Henrique, eu acho que é muito importante essa colocação sua, né? Sobre a questão do Sistema Único de Saúde. Eu acho que o Flávio já começa aqui para te responder, pegando um pouco o que o Flávio falou sobre a questão da pandemia, né? Eu acho que nós tivemos uma visão bem concreta, né, do nosso Sistema Único de Saúde. Fica a imaginar, Henrique, se não existisse o nosso sistema. E a gente recorda aí, nós lemos alguns momentos, algumas leituras sobre a gripe espanhola, né? Naquela época, que aconteceu, e a gente compara o que está acontecendo, o que aconteceu durante essa pandemia. Algo bem diferente, né? Na questão da assistência. E eu brinco muito, acho que quem me conhece sabe muito bem que eu gosto de... Eu sou um pouco vaidosa, né? Não vou dizer, né, Henrique? Né? E, às vezes, eu fico falando assim, meu Deus do céu, acho que as pessoas vão olhar e vocês estão falando com uma pessoa muito idosa, né? Porque fala, né, se apropriou lá do sanatório, foi buscar o sanatório, né, para mostrar que já fazia gestão naquela época de sanatório, transformando... Né? Então, as pessoas aqui vão dizer assim, a Socorro deve ter alguma experiência antes de que existisse o Sistema Único de Saúde. Tive. E aí, João Batista, eu me lembro bem que eu fui residente lá do HGF, na época que não tínhamos o Sistema Único de Saúde. Aliás, passei como interna lá. E aí você tinha o quê? Tinha dois grupos, os que eram previdenciários e os que não eram previdenciários, que dependiam de quê? Das suas casas, né? Que eram pacientes que não tinham, então pagavam. Né? E eu digo muito, quando eu falo de gestão, eu digo assim, às vezes nós somos uma continuidade de algo, né? Eu acho que gestão, né, Flávio, você tem que ter essa... João, né, falar em governança, todo dia você tem que ter esses links, né?
sai, volta, entra alguém, e você tem que ver o que era no passado, o que foi antes, para tu fazer as melhorias, né? Na gestão é isso, gestão de processo, você fazer melhorias. Então, fazer melhorias, eu acho que quando você quebra aquele momento que se implanta o Sistema Único de Saúde do nosso país, que existiu essa mudança, né? Que eu me lembro, eu era residente do HGF, cá para nós, às vezes eu mentia um pouco, sabe, Henrique? Aquela mentira saudável, né? Existe isso? Eu posso dizer, né, que existe. Por exemplo, eu pegava um paciente grave, com apendicite. Aí, soltar aquele paciente, era indigente, né? Era tido como indigente, porque não era previdenciário, humilde. Chegava lá no HGF, o que eu ia fazer com o paciente daquele? Saltar com o paciente daquele? Para ir buscar Santa Casa, buscar o quê? Você não fazia. Eu aumentava um pouquinho o quadro dele e justificava, porque era possível você internar os pacientes no HGF dependendo da gravidade do paciente, né? E se der tinha grave, mesmo não sendo indigente, tivesse procurado as portas, o hospital tinha as portas abertas, entrava, o paciente chegava com um quadro grave e fazia lá os seus tratamentos necessários, os pacientes, de uma maneira geral. Então, eu, como residente, às vezes eu aumentava um pouquinho a história do paciente para internar, porque eu sabia que aquele paciente, se eu soltasse, ele não ia ter sucesso no seu tratamento, ia perder a chance de ficar bom. Então, esse é o ponto. Nós éramos um grupo, ou previdenciário, ou éramos indigentes, ou tínhamos dinheiro para... Hoje, não. O Sistema Único de Saúde mudou essa compreensão, porque foi baseado dentro da nossa Constituição. Nós somos, né, a questão da universalidade do sistema, a visão da equidade. A equidade não é tratar todo mundo igual, é tratar os diferentes diferentemente, né? E por aí vai, sabe, Henrique? Então, falar do sistema, do hoje que nós vamos viver, a gente precisa saber as dificuldades do Sistema Único de Saúde, existe. A gente precisa avançar em alguns pontos. Isso não se nega. E sobre a questão do financiamento e sobre gestão, eu precisaria aqui, Henrique, de falar algumas coisas assim, bem interessantes. Vamos começar sobre a questão da gestão, né? Vamos falar de gestão, as organizações, o que é que elas são estruturadas em modelo político, né? O que é o modelo político? É o modelo de gestão. O modelo financeiro é o modelo econômico, o modelo econômico é o modelo financeiro. E o modelo técnico é o quê? O modelo técnico dentro dessas organizações públicas é o modelo de atenção à saúde. Então, a gestão, você pensar na gestão como um modelo político, é um modelo que devemos ter como a carta de nossa orientação, a nossa Constituição, que está lá. A questão da universalidade, as diretrizes, depois vem a Lei 8.080, que é a lei lá no início, depois de promulgada a Constituição, veio a Lei 8.080, que é bem claro, ela é muito atualizada, ela está lá descrevendo tudo o que é o Sistema Único. Nós que somos gestores, nós que um dia fomos gestores de uma rede pública, a gente sabe muito bem o que é colocado, o que é que nós vamos fazer, o que é que nós devemos fazer, está lá, está muito bem descrito. Falar sobre financiamento, o sistema, a culpa é porque não tem dinheiro. Nós sabemos que é pouco recurso. É pouco recurso. Vou dar aqui um dado bem interessante para os nossos que estejam participando com a gente. Quando se criou o Sistema Único de Saúde, quando veio a Constituição, nós tínhamos a Previdência. E foi dito que, naquele momento, todo o dinheiro... você pegava a Previdência ela fazia a Previdência, né, a segurança de futuros para os cidadãos que iam se aposentar e fazia atenção, que eu posso dizer aqui, da doença, né? Porque assistência social, né? É um tanto de assistência social, né? A saúde... Que era muito focado na doença, né? Isso. Porque hoje o SUS ele é muito mais amplo. Ele faz a prevenção, a promoção, ele é muito mais amplo do que somente a doença, né? E aí, aquele recurso que estava alocado no orçamento da Previdência deveria vir para o Sistema de Saúde, que correspondia, e veio, correspondia, sabe o quê? 30% do recurso do Ministério da Saúde. Se passaram alguns anos em oculado, foi o que acontecendo? Nós fomos envelhecendo.
E foram fechando as contas, não estava dando o dinheiro para colocar lá da Previdência, lá na saúde, e não estava bancando o papel previdenciário dos cidadãos brasileiros. Fizeram o quê? Tiraram todo o recurso, que era correspondendo a 30%. Aí vocês lembram daquele ministro, Adib Jatté? Ele fez a CPMF, que era aquela contribuição, né? Todo mundo que pagava, que fazia alguma relação com algum banco, alguma coisa, deixava um dinheirinho lá para se juntar no fim de determinado período para passar. Ótimo. É excelente. Acabou também. Tá certo? Então, hoje, eu fiz um tempo desse, eu estava fazendo um estudo, foi bem interessante na questão do financiamento. Você acredita que em 2007, se eu não me engano, era mais ou menos assim, era quase 3, se eu tivesse mantido o financiamento do sistema da forma como se foi previsto lá no começo do nosso sistema de saúde, nós tínhamos quase 4 vezes mais do que a gente tem hoje nos orçamentos. Isso em relação a 2007. Depois, né, faz o quê? Faz 13 anos, esse estudo que comprovou que isso. Tá certo? Quer dizer, era para a gente estava com 40 bi, era para estar com 100 e tantos bi. Então, não existe nenhuma discussão de que a necessidade do sistema precisa ter dinheiro, precisa ter recurso para fazer o que a gente está lá descrito na nossa Constituição. Nós temos universalidade, equidade, a qualidade, tudo. Não é, João Batista? Você conhece muito bem, né? Quando fala aí dessa questão da governança, de tudo, a gente vai exigir também dos gestores essa qualidade. Falar em qualidade é falar que tem que ter recursos. Então, voltando aqui, então, a questão do sistema. Na visão de financiamento, não tem. Hoje você tem os países que fazem um grupo lá da cooperação do desenvolvimento econômico, da ordem. Né? Tem vários países. Você pegar, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, hoje, o recurso do sistema de saúde, públicos, privados da Alemanha, é 11,8% do seu produto interno bruto. Do Brasil é 9,6%. Aí você vai dizer, doutora Socorro, você está falando um exemplo que está igualando o Brasil quase a Alemanha. Aí quando você vai abrir, não, meu amigozinho, eu vou ter que abrir aqui mais. Aí quando você abre, a Alemanha tem 10,2% por recurso do governo, que banca o sistema de saúde. 1,2%, 1,5% é as famílias, né, que é o tratamento particular, privado, né, que contribui. Então, quando você fecha tudo de saúde, de uma maneira geral, do público e privado, você tem 11,2% na Alemanha. Mas quando você subdivide o que é, você tem lá 10%, que é para o setor público, o governo que banca. No Brasil está diferente. Quem banca, você tem 9 pontos, coisa, quando você tem quase 6%, é do setor privado. É o setor privado, entre aspas. São as famílias, né? As famílias que pagam seus planos tudinho, e como também são as instituições sem fim lucrativo. Tudo está incluído naquele valor. Onde você tem quem usa aquele valor, Henrique, é o quê? É 1/3 da nossa população. Os 2/3 da população que precisa de uma assistência, eles têm direito a 3,4%, 3,6% desse produto interno bruto de 9,6%. Então, o que a gente vê? Então, é dados. A questão do financiamento do nosso sistema de saúde não tem o que se discutir. É dados. Você tem um ponto crítico agora, o governo federal gastou 48 milhões, 48 bi na pandemia. Então, querendo dizer como é que vai ficar. Meu amigo, a pandemia deixou um ponto crítico do sistema de saúde. Está aí, os pacientes, né? Mais um agravo que está se tornando doença crônica e que a gente precisa ter recursos também para tratar, né? Isso nos deixa assim, muito segura a partir dos nossos dados, dos dados publicados, dos dados colocados muito claramente para todos nós, que a gente precisa de recursos. Isso não tem a menor dúvida.
o Sistema Único de Saúde do nosso país, da maneira como é que ele está que existe, né? Você tem poucos recursos. E ainda, vale aqui relembrar para todos nós, que nós tivemos, né? Que anteriormente não era muito claro a participação dos estados e municípios. Depois do ano 2000, ficou muito claro, está em lei, nas nossas leis, a participação. O governo federal, qual é a participação do governo federal? É o orçamento dele é feito com o que ele gastou no ano anterior, mas o que ele pode ter aumentar no produto interno bruto. Aí ele faz os ajustes. Só que o produto interno bruto hoje do Brasil está aí, minha gente. Nós temos um sistema que tem... A população está envelhecendo, que aí a gente sabe, a gente vai saber o que é gastar dinheiro, né? Gastar dinheiro com assistência. Nós temos tecnologia. Por exemplo, eu sou do tempo que eu fazia residência, Flávio, querido amigo Flávio, que tinha, sabe o quê? Eu tenho até vergonha de dizer. Só um raio-x. O resto era palpar, ouvir a história, né, doutor João, dos pacientes. Eu só tinha um raio-x. Hoje você tem raio-x, tomografia, ressonância, por aí vai. Então, tudo isso é tecnologia, coisas boas para melhorar uma atenção. Mas custa. Tem um custo, né? Tem valores agregados aí. Então, essa questão quando a gente fala, por exemplo, tem que discutir essa participação do governo federal. O governo estadual, 15% é municípios, os municípios, né? E 12% é os estados. E nessa lei, nessa medida provisória, dessa lei constitucional, existe lá dizendo o que é serviços e ações de saúde. No passado bem recente, a gente misturava muita coisa. Por exemplo, saneamento, estava lá, estava incluído nos 15% que os municípios mostravam. Não é. É só para ações e serviços de saúde. Isso melhorou muito. Eu vou dar aqui um dado nosso, um dado bem, bem concreto. Eu fui diretora do Hospital de Messejana, Flávio, 2007 a 2012. 2007 a 2012. Eu cheguei no Hospital de Messejana, a participação do governo federal era quase um pouquinho abaixo de 60% do recurso todo. Quando eu saí de lá, era o contrário. Quem bancava o maior recurso do Hospital de Messejana era o governo estadual. Não é, Henrique? Graças ao nosso secretário naquela ocasião, que tinha toda uma sensibilidade. Mas é isso. O Henrique vivia naquele momento e viu como é que foi... começou a participar dessa transformação dos recursos públicos nas nossas unidades. O Estado do Ceará, ele bancava mais de quase 60%, fez o inverso do que era anteriormente, né? Então, isso não tem o que se discutir. Claro que a participação, nós temos um país federativo, nós temos a participação dos 3 entes públicos, governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Quanto à gestão, Henrique, eu não sei se eu teria mais tempo. Eu posso falar sobre a gestão? Ou deixa para depois? Eu vou puxar um gancho agora, doutora, para o Flávio, porque ele tem... segura aí a gestão um pouquinho. Eu tenho um compromisso agora, ele vai precisar antecipar um pouquinho aqui sabe aquele momento né? O momento da está chegando, né? E aí eu queria dar uma oportunidade para ele falar aqui um pouco para a gente. Tudo bem. E fazer essa consideração final dele, agradecer demais a contribuição que ele nos dá, direta e indiretamente, todos os dias aí pela saúde do Ceará, né, Flávio? E ouvir de você aí. Valeu a pena essa decisão? Valeu a pena entrar nesse mundo da gestão? Como é que você se sente hoje? Primeiro, Henrique, é um ambiente tão agradável aqui, gente. Eu estou tão em casa aqui com vocês, sabe? Me sinto... a gente precisa se unir cada vez mais, porque um dá força para o outro para continuar a nossa jornada, né, meus amigos? Tão bom ver vocês, João, Henrique, Socorro, sabe? Tanto que vocês construindo para esse Estado, se entregaram, se dedicaram, isso aí, amigos. É fundamental. Isso nos dá força. Às vezes a gente está tão, né, Socorro? É tanta pancada todo dia, né? Mas, ao mesmo tempo, ver vocês, essa empolgação e a gente, um puxa o outro, né? E eu acho que a corrente do bem, o serviço do bem, é algo fundamental. Henrique, assim, eu acho que tem coisas
que já valem a pena, né? O Rubem Alves fala uma frase que ele fala: existem momentos efêmeros que valem por toda uma vida, sabe? E eu acho que eu tive momentos com vocês, de fato, que valeram talvez por mais de uma vida, sabe? Então, não me arrependo em nada de ter seguido esse caminho. Tenho convicção plena que eu cheguei no propósito que eu devia seguir. A gente tem uma responsabilidade social como gestor, uma responsabilidade moral com a sociedade, sabe? Com quem vem depois da gente, né? Tem uma frase do Golding, João, que ele fala que mais inteligente que esperar pela perfeição é a gente aprimorar nossas habilidades atualmente, sabe? Então, assim, achar que a gente vai ser perfeito, a gente não vai ser. Mas a gente vai lutar para ser melhor todos os dias, né? A gente vai lutar para liderar pelo exemplo, né? A gente não é super-herói, a gente erra também, mas a gente tenta aprender com nossos erros, né? Importante ouvir o outro, né, Socorro? Essa busca por tentar escutar, por tentar ouvir mais, sabe, Henrique? Ela é essencial no gestor, né? O gestor, ele às vezes tem tanto conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente precisa se refrear e escutar o que a pessoa tem a dizer, porque é junto que a gente constrói algo, ninguém constrói nada sozinho. Hoje eu vejo lá no SGH, eu tenho pessoas tão maravilhosas, tão admiráveis, que, Socorro, a gente faz um braço só, você faz 10 coisas, porque elas estão ajudando você a transformar, a construir, sabe? Então, acho que isso é fundamental, né? Eu acho que esse ambiente aqui, sabe, João, Henrique, vocês estão construindo, sabe? Ele tem um valor moral. A gente precisa de gestores na saúde. A gente precisa disso. Não é uma opção, é uma necessidade, de fato, da sociedade, né? E, assim, se a gente for ver a transformação digital, né, Henrique, e toda essa revolução da tecnologia que a gente vem vivenciando hoje, é verdade que alguns empregos, alguns trabalhos, talvez eles se percam. Trabalhos que tenham repetitividade, né, que a máquina possa substituir, isso aí talvez desapareça, né? A gente tem visto aí nos caixas eletrônicos dos supermercados cada vez mais um atendimento virtual, né? E as pessoas se acostumam com isso, né? Agora, tem coisas que não vão diminuir, Henrique, eu tenho certeza, viu? Um deles é o gestor, né? Essa capacidade de pensar em problemas complexos, essa necessidade de criatividade e inovação, isso não vai ser perdida, ela não vai ser abolida, ela vai ser talvez mais necessária, né? E o pensamento da complexidade, tem uma frase do Mencken, que ele fala, que eu adoro, Henrique: para todo problema complexo, tem uma solução simples, elegante e completamente errada, né? Porque problema complexo não tem solução simples. Às vezes a gente vê uma pessoa que parece que ele tem a bala de prata, Socorro, para matar o lobisomem, que ele vem com todas as soluções. Mas não é assim que se constrói soluções para problemas complexos. E eu acho que o curso aqui, o que vocês estão construindo, o EBE, ele vai trazer para as pessoas que trabalham na saúde essa visão da complexidade, da percepção, vários atores, várias pessoas de renome. Eu te confesso que dá vontade de fazer, viu, Socorro? Não é? A gente conversando aqui é algo motivacional, é algo que nos impulsiona, né? Que faz a gente ser diferente, né? E aí, para finalizar, Henrique, eu tenho falado muito lá no SGH, porque todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer buscar a felicidade. E tem uma frase do Deepak Chopra, ele fez um estudo, João, e ele viu qual é a diferença da felicidade transitória, fragmentada, que ele chama de hollywoodiana, para a plenitude, né? Para aquela felicidade que fica com a gente, que a gente leva, né? E a grande diferença é quando a gente sabe no que de fato a gente é bom, e a gente pega isso que a gente realmente é bom e a gente serve o outro, serve as pessoas que estão ao nosso lado, serve a sociedade. É assim que se constrói a felicidade duradoura. Então, meus amigos, não é fácil, né? Mas só tem essa jornada, né? A jornada que um autoconhecimento nós vamos ter momentos difíceis, né? Mas mantenham a serenidade como gestores, mantenham a fé, né? Afinal, a fé, ela é fundamental nesse momento, é um momento de reflexão, mas a paciência é companheira da sabedoria. Então, a gente vai ter momentos de muita tolerância, de ter muita paciência, mas é fundamental. E
a felicidade está nisso, eu não tenho dúvida não, sabe, meus amigos? É de servir o próximo, é servir o outro, servir a sociedade, servir quem precisa, como a Socorro falou. Muito obrigado. Eu adorei aqui, viu? Henrique, João, vamos repetir mais isso, né, Socorro? Vamos ter outros momentos desse aí. Muito obrigado, gente. Eu peço licença para vocês, 1000 perdões. Mas, assim, eu falei, eu não posso deixar de participar, não. Está todo mundo me esperando aqui, estão me esperando lá. Mas, não, isso aqui esse momento eu quero participar. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Um prazer estar com todos aí presentes. Tenham fé, meus amigos. Vamos em frente. Tá bom? Grande abraço, meu amigo. Grande abraço, viu? Obrigado pela sua presença. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. E aí, doutora, você não vai escapar, não, viu? Faltou o complemento aí da gestão, mas você conclua seu raciocínio lá sobre esse outro aspecto, né, que é o culpado muitas vezes desses questionamentos do valor do sistema e tudo mais. Como é que você vê aí essa questão da gestão? Não, né, Henrique? Eu acho que o Flávio fez uma colocação, né, até do papel hoje, desse momento aqui do sequalo, né? Então, é o momento que a gente vai precisar, eu acho que mais do que nunca, eu acho que a gente vai precisar de muita capacitar, treinar, tá entendendo? Porque depois de uma pandemia dessa, aconteceu já. A gente tem que tirar algo, né, João, que possa fazer as melhorias dos nossos processos. Perfeito. Porque é muito rico, né, em parte. Eu li um momento a diferença do o que a gripe espanhola deixou para a gente, né? Vamos lá saber. O que essa vai trazer? Porque tudo a gente, é como o Flávio fala bem, tem as coisas boas e as coisas não muito boas, mas dentro das coisas não muito boas, a gente tem que tirar algo para que a gente, até não fazer mais, né? Pode até ser isso, mas de agregar. Na gripe espanhola, eu vou dar aqui um exemplo bem interessante. Você sabe que foi o uso do descartáveis, dos copos descartáveis, teve sucesso da gripe espanhola? Porque anteriormente, antes da pandemia, onde você chegava em alguma loja, pelo Brasil, vamos pegar aqui o Brasil mesmo, você pegava o quê? Você tinha uns copinhos de alumínio, você bebia. Todo mundo bebia, não ia nem lavar. Você bebia água, ela estava aparecendo. Aí quando chegou a gripe espanhola, depois da gripe espanhola, já existia o produto descartável e foi incorporado no nosso dia a dia. Outra coisa da gripe espanhola é antigamente você tossia, você não tinha cuidado, foi da gripe espanhola que veio. E tinha algo que até muito insalubre, mas que a pessoa usava. Não sei se vocês, que eu estou vendo aí, que o Flávio, o João também, o Henrique, né? Vocês estão notando que eles lêem muito, né? Tem muita leitura, né? Porque dá um exemplo, né? Isso a gente vai sentindo já a capacidade do conhecimento desses nossos colegas, desses nossos amigos, pela leitura. E tinha na gripe espanhola algo que existia na sociedade, que vocês, né? Que era a pessoa cuspir no chão. João, você já leu nesses romances, nessas coisas, né? Surpreendente. E depois da gripe foi proibido, você pagava multa quem cuspia no chão. Pagava multa. A multa era correspondente a $1, né, hoje, né? Para você ver, né? Quer dizer, então a gente tem que pensar nessa pandemia hoje, né? O que é que ela vai trazer de bom para a gestão, né? O que é que nós precisamos incorporar na nossa gestão futura, o que a gente aprendeu e o que a gente viveu, né? Por exemplo, um ponto muito importante que eu vejo, Henrique e João, é a questão, e os nossos ouvintes assim, é a questão de você saber, por exemplo, quem faz gestão pública, nós temos um norteador na nossa gestão, que são as leis, a nossa Constituição, né? Que está lá. Você está lá dizendo que você tem que ter um sistema regionalizado, descentralizado, tem que ver a equidade, tudo isso. A gente vai dizer assim, mas como é um modelo político, aí você descentraliza ou não? Ora, você vai descentralizar melhor, para você ter equidade, você conhecer mais. Mas tem gestores que entram em alguma coisa que querem centralizar mais ainda, não é? Então, tem gente que acha, tem gestores ainda, nessa época, doutor João Batista, que acha que ele é a solução de tudo, que é ele que criou tudo, que não é. Quem trabalha gestão por processo, a primeira coisa é você ter humildade, você ser humilde e ver o que passou
e tentar ter a paciência de tirar algo de bom e de melhoria. Mas tem gestores hoje que ainda tem, que eu acho que aí com a governança, uma coisa, a gente desperte mais para isso, mas tem gestores ainda nessa época que acham que chegar vai inventar a roda ainda, né? Que não é. É como eu digo, gestão é muito rico, eu acho que uma coisa que me encantou muito na gestão é a gente ter essa visão de tudo do aprendizado do outro. Está entendendo? Isso é uma coisa muito encantador, você saber que você está fazendo algo que alguém já fez, mas eu estou fazendo melhor. Eu estou fazendo melhor porque ele fez, ele começou, mas não conseguiu concluir, não fez com a qualidade que eu acho que deve ser. Então, isso é uma visão participativa, a visão coletiva, João. Então, não tem. Aí você pega, por exemplo, hoje, quando eu coloco essa questão da gestão, que vocês aqui do Sequoia têm um papel importante, né, de ver essa questão da gestão. Só para ver, assim, você tem ainda uma gestão que até há pouco tempo, mesmo com a nossa Constituição, mas você tinha uma gestão muito na visão de que você não levava em consideração a população. Você era um sistema de oferta de serviço só. Né? Você oferecia. Às vezes, oferecia serviço que nem a população precisava. Mas você oferecia, por alguma outra razão que não vai entrar aqui no mérito. Hoje, não. Hoje, você está sendo um serviço que anteriormente, né, que a gente chama muito modelo de oferta, que o Eugênio fala muito bem, é o modelo de que você... É a soma de indivíduos. Você se lembra dos parâmetros? Que estudou... Quando fazia os parâmetros, o planejamento da gente era baseado em parâmetros. Quanto é a população, não sei o quê, somava, né, João? Sabia muito bem. Graças a Deus, em 2014, já se abre mais para esse tipo de planejamento, onde você vai ver a visão da necessidade, a visão da equidade, ver lá, ver o território, ver as necessidades. E a gente chega na questão das redes de atenção à saúde, né, Henrique? Hoje, nenhum gestor que se propõe a trabalhar dentro do sistema de saúde não entendeu o que é rede de atenção à saúde. Porque a rede de atenção à saúde é o quê? É a população, você conhece, é a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde. Então, é bem básico, assim, de uma forma bem resumida, o que é que a gente entende. Então, tem gestores hoje, de uma maneira geral, não vou dizer aqui de uma maneira assim, um percentual, mas você ainda tem gestores que não querem entender isso. E que não somos nós que estamos inventando. Isso já existe nos países do primeiro mundo, já tiveram sucesso, tudinho, já estão em outra etapa. Nós estamos ainda nessa etapa de compreender que a gente precisa cumprir com o que está na nossa Constituição, que ela tem lá direitinho. E precisamos saber financiar, tá entendendo? Porque o que a gente está vendo hoje é sempre tirando recursos. Sim. Recursos, né? Hoje a gente vê. Coisa triste, você tirando recurso da saúde para alocar em outros recursos que eu não entro em discussão, mas que você já tem carência desses recursos. E você tem pessoas que estão como gestora que não compreendem, não sabem o financiamento, né? Os recursos de financiamento, o que é dinheiro, o que a gente precisa saber, né, João? Então, eu acho assim, para mim, assim, Henrique, é uma oportunidade, acho que o Flávio falou muito bem, que nós temos, assim, uma responsabilidade. Eu acho que na primeira pergunta que você fez, Henrique, eu acho que eu poderia ter dito isso. Hoje, eu não tinha o amadurecimento do pensamento do servir, que eu acho que você trabalhar na gestão pública é isso, entendeu? Ele desperta esse lado mais coletivo, de mais sensibilidade, né? Então, se você perguntar lá no meu início, eu pensava, o meu pai pensava em construir um hospital, eu trabalhar no hospital, né? Aí, João, né? A questão que era o médico tem que estar lá, tem que dar lá, tem que haver doente, tem que papar doente. O médico vendo, né, só papel, que na pandemia agora foi uma das preocupações minhas, Henrique. Você sabe, João? Eu posso falar, Henrique? Pode. Uma preocupação minha. Você sabe que eu tenho meu telefone muito aberto, né? Até hoje, é o mesmo telefone, o mesmo número, né? Não é meu telefone, não, parei não, mas o número é o mesmo, né? Desde quando começou o meu telefone. E aí eu tenho, né? Na pandemia, tu imagina o que foi meu telefone, né? Não estava na ponta lá da assistência, né? Mas tinha meus familiares na ponta, tinha meus filhos, meu filho, não sei o que, tudo na ponta lá. E eu pegava as histórias, tudo, mas tinha meu telefone aberto.
telefone aberto é telefone que vai ser, né, usado. E foi muito usado, graças a Deus. E teve um dia que eu nunca esqueci, nessa pandemia, essa pessoa ela tinha até um nível social, um nível econômico um pouco elevado. E ela se encantou comigo. E quis, porque queria que eu tratasse dela. Eu disse, minha amor, não posso. Já pensou? Acontece alguma coisa grave contigo e as pessoas vão perguntar quem está te tratando. Vou dizer, a doutora Socorro Martins só vê papel. Faz muito tempo que ela só faz gestão, né? Então, foi bem interessante que eu fui pedir apoio de um colega, né? De outro colega e tal. Mas era isso, né? Mas no que eu fui fazer gestão, não foi porque eu não gostasse de assistência. Certo? Porque muitas vezes a gente entra na gestão porque quer deixar o plantão, tal. Não foi. Foi porque eu fui me encantando com a gestão. E hoje eu vejo que, né, o sistema de saúde, o sistema único, o sistema público nosso, eu acho que tem muito, já tem bem descrito o modelo que eu acho que pode dar conta dessa qualidade que a gente espera do modelo. Agora, a gente precisa ter, em cada território, em cada espaço do nosso país, do nosso estado, do nosso município, pessoas que entendem do sistema. Gestores que estão lá, gerentes, né? Gestores e gerentes, que tenham um entendimento do que é que nós estamos buscando em defender o sistema único de saúde, o SUS, tá entendendo? E eu acho que nós fomos muito bem sucedidos agora na pandemia, né? Eu acho que foi um ponto que tivemos, né, muitos elogios do nosso sistema, que isso é uma coisa que foi muito grato, né? Os trabalhadores, as pessoas que trabalhavam na linha de frente, né? E nessas pessoas a gente tem toda uma gratidão e todo um respeito. Sem dúvida, doutora Socorro. E eu acho bom esse momento aqui para lembrar para todos que o grande objetivo realmente desse curso, né, desse MBA que o Sequali idealizou, é justamente a proposição de fortalecer cada vez mais a percepção da gestão, né? A gente tirar alguns preconceitos relacionados ao tema. Não é uma área simples, indubitavelmente, não é uma área simples, mas são através das ferramentas, é através da discussão, é através de todo esse processo, é através do exemplo, como o Flávio colocou, é justamente ouvindo aqueles que nos antecederam que a gente começa a perceber a importância disso. E o grande paradigma a ser mantido justamente é esse, é de que as pessoas que estão dentro da área da saúde já, elas possam pelo menos ter o direito de experimentar, de entender como que é essa tomada de decisão do outro lado, né? A Fernanda disse uma frase mais cedo na fala dela, dizendo que todos nós dizemos que saúde não tem preço, mas ela tem um custo. E esse custo, sem dúvida nenhuma, precisa ser trabalhado, visualizado, né, e colocado. A gente está chegando naquele momento assim, final aqui do nosso encontro, e eu queria ouvir o doutor João agora, sabe, doutor João? Que você desse para a gente assim, um pouco de como é que foi, tipo assim, chegar hoje aqui com as suas realizações, uma história bem-sucedida, como gestor na educação em saúde, como gestor de saúde, como médico. Quando você junta tudo isso, você se sente realizado nesse momento? Não tenha dúvida, Henrique, é uma transformação que a gente percebe todo dia, que o olhar fica diferente depois que você passa por essa experiência da gestão, né? A doutora Socorro falou aí desse histórico, essa visão panorâmica da questão do financiamento, né? É um ponto fundamental, é o primeiro passo, né? O financiamento, e que dele partem muitos desafios, né? Para enfrentar aí na gestão. E não é só isso, né? Mas precisa ter lá na ponta, né, uma equipe que não é só o gestor da unidade, são todos os profissionais com uma visão de gestão, conhecimento e liderança para saber utilizar esse recurso escasso, que cada vez está sendo mais escasso, né? Eu diria que hoje, olhando assim o nosso sistema, nós temos uma boa estrutura, que ainda precisa de acréscimos, aprimoramentos, mas nós temos uma boa estrutura. Nós temos excelentes profissionais, altamente qualificados. Nós temos um serviço que
que presta um atendimento que não tem muita diferença do primeiro mundo, em termos de efetividade, né, de precisão, de solução, de resolução. O que ainda a gente sente falta, e agora a gente viu aí a pandemia nos dando uma aula, digamos assim, é a integração desses sistemas, né? É a atenção básica, né? Ser realmente a porta de entrada que conecta com a atenção secundária, terciária, e que consegue gerenciar fazer a gestão clínica desse paciente, utilizando sem desperdício esse recurso que é escasso, né? Então, eu estava lendo agora, estudando sobre logística lá, um livro de um português falando de uma visão nova que está acontecendo na Europa, né? Que vem exatamente da pandemia, olhar exatamente, não precisa mais de reforço grande na questão do investimento tecnológico, na questão do acesso que tem que ser agora trabalhado, e aí vem exatamente, não cabe mais a gestão por resultado, é a gestão por processo, melhorar ainda os processos de assistência dentro das unidades, mas melhorar o processo de interface entre os níveis hierárquicos, para o recurso ser melhor utilizado, né? E aí, dentro dessa visão aí, desse estudo, eu achei muito interessante, foram colocados lá 2 pontos que, segundo eles, que está hoje sendo o gargalo, digamos assim, a causa raiz de muitos problemas que a gente tem no sistema. É a questão da espera do paciente, do tempo de permanência prolongado, do tempo de espera para fazer um diagnóstico, né? Então, agora, a concentração é exatamente trabalhar em acelerar o diagnóstico, porque o diagnóstico é o ponto de partida para a solução do problema, para evitar a permanência do paciente ou a espera do paciente. Então, fortalecer as instituições, as unidades que trabalham a questão do diagnóstico, aproveitando essa capacidade instalada, essa expertise que nós temos de profissionais, né? Não ter ociosidade de ambulatórios especializados, de serviço de diagnóstico, de leitos, né? Otimizar essa capacidade rodando mais o leito, né? Ou seja, eliminando esse desperdício de tempo e de recursos que muitas vezes faz a diferença no resultado do paciente, né? Então, assim, a pandemia, eu tive a oportunidade de estar na gestão de um hospital muito bacana, um hospital moderno, o Hospital da Mulher, e ainda de ter um desafio lá de trabalhar a acreditação durante a pandemia, né? E foi uma experiência que, para mim, eu acho que assim, foi marcante, né? E para quem estava lá, com certeza. Porque a gente viu coisas interessantes. A gente viu o pessoal, por exemplo, nas UPAs e a atenção primária, o pessoal do posto de saúde e a UPA pegar pacientes que estavam mais estáveis e levar para o posto. Essa integração, e o pessoal da UPA ir no hospital para ver qual era o paciente que podia ser acompanhado na UPA, né? Nós vimos as equipes procurarem a última publicação de um protocolo científico, com evidência científica, para tentar melhorar o resultado. Nós vimos com a telemedicina, a unidade de São Paulo aprendendo com a unidade de Fortaleza, a unidade de excelência de São Paulo aprendendo com a unidade de Fortaleza. Quer dizer, como é que vocês estão fazendo para resolver o problema do paciente que está com esse quadro clínico, né? Então, é isso aí que eu acho que esse grande aprendizado que a gente pode, digamos, resgatar desse período de pandemia, né? E tentar incorporar aí as novas práticas, né? Esse uso da tecnologia, da saúde digital, a implantação e gerenciamento de protocolos, essa interface da atenção primária com a secundária e terciária e vice-versa, né? Eu acho que são esses caminhos aí. E reforçar a questão da agilidade no diagnóstico, né? Criar mecanismos, fluxos, enfim, que possam agilizar o atendimento para dar o diagnóstico rapidamente. Porque a partir do diagnóstico, rapidamente nós conseguimos um bom tratamento eficaz e efetivo. Esses são os pontos que eu queria destacar aqui e que juntar aqui aos outros pontos que foram levantados aqui nessa mesa, que vão ser, com certeza, alvo de discussões e aprendizado nesse curso, né, de MBA de Gestão Executiva. A gente viu aqui só temas que vão ser exauridos lá com pessoas que têm experiência
e conhecimento, né, de não só de Fortaleza, mas de outros estados que vão estar juntos aí, interagindo com os nossos participantes do curso, né? Eu fico aqui, ó, torcendo que seja realmente muito proveitoso para todos, tá certo? E aproveito para agradecer, Henrique, aí essa rara e valiosa oportunidade de reencontrar aqui nossa estimadíssima doutora Socorro Martins, minha eterna mentora, né, que eu sempre vou ouvir com muita atenção, porque é uma experiência viva aí de transformações de grande impacto, e também o nosso colega Delefeu, que hoje continua aí no fio condutor do ISGH, né, que já saiu para resolver aí, com certeza, alguma situação que demanda a presença dele, mas que deu uma grande contribuição aqui nessa mesa, certo? Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo e espero poder contribuir mais na frente com outras discussões aí. Com certeza, essa cadeira está cativa. E, doutora Socorro, no final, mas não menos importante, descreve para a gente, né? Aqui eu estou vendo o chat, tem gente até de outros países, viu, doutora Socorro, nos assistindo agora, e eu fico vendo aqui a felicidade dessas pessoas em reconhecer, num momento tão breve, né? Porque a gente conta a história de uma vida inteira, aliás, de vidas inteiras aqui num momento tão curto, e as pessoas reconhecem tão nobremente aqui, e com felicidade, mesmo encantamento, pela experiência e o exemplo de vocês. E aí, doutora, como é que é isso? Hoje a senhora olhar para toda essa construção, olhar para toda essa caminhada, sabe? Qual que é a grande, talvez a grande lição, ou a grande satisfação de tudo que foi vivido até aqui, que a senhora, sem dúvida, inaugurou uma geração. O século XXI começou com a senhora inaugurando uma geração de pessoas que eram só da área da saúde e que passaram a ser apaixonadas por gestão em saúde também. Me diga lá, como é que é essa satisfação? Henrique, primeiro momento é a satisfação de estarmos hoje aqui, né? Eu acho que esse momento é um momento muito rico, né? Para mim, para minha vida, para nossas vidas, né? A gente está sentado aqui numa empresa que está preocupada em melhorar a vida das pessoas, né? Capacitar as pessoas para as pessoas serem melhores no seu trabalho, nos seus desafios, né? E reencontrá-los, né? Reencontrar você, Henrique, que você é um carinho imenso, né? Não dá nem para a gente assim, colocar assim, com tanta naturalidade a nossa amizade, o nosso carinho, né? Porque você é uma pessoa que realmente, né? Vocês três, né? Se eu fizesse uma avaliação, né? Vocês três são diferentes, mas cada um com sua capacidade muito determinada para fazer o que gosta de fazer e o que querem fazer com qualidade. Né? Você, o João, o Flávio. Então, hoje nós temos, né? Hoje, esse momento aqui mostra também para outros estados que nós temos pessoas muito boas, de conhecimento de gestão, de vivência, né? Isso nos fortalece, eu acho, nos fortalece, né? Hoje, dizem que as pessoas mais jovens, viu, João? Eu estou dizendo, conversando com um amigo gestor, que já foi muito gestor, ele disse que essas pessoas mais jovens não querem muito ouvir a gente, não, tá? Mas eu acho que não. Eu fui uma vez na discussão, eu disse, não, eu acho que querem. E vão querer mais ainda, João. Vão querer porque eu me coloco, e você já tem essa vivência também, porque fazer gestão é viver, é sentir. Não dá para você fazer gestão fechado, não dá para você. Essa parte, agora, que a pandemia trouxe algo para a gestão inquestionável que vai melhorar muito, é esse momento nosso aqui. A tecnologia está nos permitindo, João, onde é que a gente conseguiria sentar um dia de sábado, você, Flávio e Henrique, para discutir um sistema de saúde do Brasil, do nosso estado, do nosso país? Onde? Não é? É hoje possível pela tecnologia. Então, nós vamos melhorar muito. Eu acho que o sistema de saúde, não só público, mas privado, vão melhorar muito com essas últimas tecnologias, essa vivência nossa hoje, de nos dar bem, de falarmos naturalmente, conseguir. Henrique, eu brinco muito e digo aqui, para quem está me ouvindo, eu já fui menina de programa, né? O que era menina de programa?
Eu era defensora do sistema do Programa Nacional contra a Tuberculose. Eu fui coordenadora regional, macro-regional da região Nordeste. Viajava Maranhão, Piauí, Bahia, aquela coisa toda. E aí eu fui abrindo meu leque de gestão, fui abrindo meu leque, meu conhecimento, né, de vivência, né? E eu me lembro que a gente precisava sair para fazer supervisão. Hoje em dia, Henrique, não vai ser necessário tantas viagens, tantos custos. Vamos economizar também. Esse momento aqui, a gente pode fazer outros momentos tão ricos para que a gente adquire conhecimento, adquire o saber. Né? Não dá, doutor João? Não dá para a gente fazer tudo isso. Isso tudo nos ajuda, eu acho que nos motiva a nos unirmos mais e ter mais esses momentos. Quem sabe a gente criar, que eu vou já defender uma proposta. Olha, Henrique e João, vamos Opa! A gente fazer um grupo para que a gente possa estar discutindo uma vez a cada... Indiferente do corpo, a gente está alimentando, trocando as nossas experiências, tudinho, porque é isso que vai nos crescer na gestão. Gestor que se fecha dentro de gabinete é gestor que não quer ver os seus resultados. Eu digo assim, tá entendendo? É bem tipo, para mim, quem se fecha muito é sinal que não quer ver seus resultados. E isso, de gestão, nós somos motivados. A questão da motivação, que eu comecei no começo, eu sou uma pessoa extremamente motivada. Onde eu passei, Henrique, onde eu assumi todos os meus cargos de gestão, foi com muita motivação e com muita satisfação. Mas muito mesmo. No dia que eu achava que eu estava mais motivado, já não era mais fácil chamar. Então, isso é muito bom. Mas a motivação só não é necessária. A gente precisa ter um grupo de pessoas que nos ajudem. Como você mesmo falou, João. A gestão não é só a cabeça do gestor, né? É todos nós, é o grupo, né? Então, Henrique, assim, é muito para mim é muito... Eu acho que se hoje voltasse na outra encarnação, eu seria do jeito que eu fui hoje, assim, do jeito que eu sou hoje. Fazer medicina com conhecimento da assistência, da qualidade da assistência, mas eu seria gestora, certo? Então, é essa a visão, porque eu acho hoje que eu sou muito mais, eu sirvo muito mais, eu me preencho muito mais numa visão coletiva quando eu faço gestão do que eu estar fazendo assistência. Não desmerecer os colegas que fazem assistência, mas eu, no meu perfil, eu gosto de fazer gestão e me sinto super bem. É emocionante a fala de vocês, né? Eu fico aqui super encantado, porque, de fato, eu acho que é isso. Eu acho que é quando a gente põe a vida da gente naquilo que faz e que gosta, faz o grande diferencial para qualquer profissão. O que eu costumo dizer é que, para quem fez já a opção de ser um profissional da área da saúde, imaginar ficar distante da gestão pode ser, em tempos de hoje, uma visão equivocada. Como o Flávio colocou anteriormente, muitas profissões podem deixar de existir aí ao longo do tempo, mas a capacidade de tomar decisão que é desenvolvida e é feita pelo gestor, realmente essa aí não vai se acabar em momento algum, porque nós vamos ter sempre vivenciar níveis de problemas diferentes. E aí aqui fica a minha gratidão assim, de uma vida inteira, né, por vocês, por todo o aprendizado, por tudo aquilo que a doutora Socorro e o doutor João desbravaram no Ceará e que hoje é modelo para o mundo, que está aí hoje o Flávio levando. Muitas pessoas podem se perguntar por que foram selecionados aqui essas pessoas para falar. É porque houve um tempo, viu, gente, que falar sobre boa gestão parecia que você estava fazendo demérito de qualquer outra coisa, ou parecia que você estava querendo destacar, sei lá, de forma vã qualquer situação. E hoje eu acho que não. Esse MBA ele inaugura uma fase de valorizar o gestor em saúde, valorizar uma fase onde você tem que se dedicar para ser um bom gestor, e isso é reconhecido na vida, na história e na trajetória da doutora Socorro, do doutor João e do doutor Flávio, e sem dúvida nenhuma é esse exemplo aí, esse modelo que a gente preencheu esse curso, né, para poder fazer para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Socorro, muito obrigado, doutor João, mais uma vez, obrigado ao Flávio, viu? Um grande abraço e muito grato por vocês reservarem um tempo da vida de vocês aqui para dividir com essas pessoas que ou estão começando ou estão querendo ser melhores ainda como gestor. Muito obrigado, viu?
Nós é que agradecemos, Henrique. Foi excelente. Muito rica. E aí, meus amigos, eu tenho ainda também uma gratidão especial por todos que nos acompanharam, por todo o Brasil aí nesse nosso fórum. Um fórum esse que se destaca de diversas maneiras, que sem dúvida nenhuma preencheu. Eu vejo aqui a efervescência dos comentários aqui no chat. A gente vê o quanto que também parece ter sido bem rico e satisfatório para todos vocês.